Bom dia então a todos novamente. Primeiramente, quero agradecer a divulgação que foi feita desse webinar, que é o segundo feito pela ODS, que várias entidades e associações fizeram essa divulgação. Então, tanto a Biquim, o COFIP, tivemos o pessoal da ONU também fazendo essa divulgação, que é do Pacto Global aqui do Brasil. Tivemos a BIPLA, tivemos o Sindiquim do Rio Grande do Sul, a BIPLA, a CIPLA, uma série de outros participantes e colegas aí que deram essa divulgação. Bom, como foi combinado, esse webinar ele vai ter uma duração de 40 minutos no máximo e depois a gente abre para um debate. Tá? O que é a ODS 2030? Ela é uma empresa que realiza eventos e treinamentos. Ela é signatária do Pacto Global, ou seja, estamos totalmente focados nas metas para o ano de 2030, ou seja, rumo a 2030, de melhorar uma série de indicadores aí que fazem parte dos objetivos do Pacto Global. Estamos, então, comprometidos em realizar treinamentos de alto impacto. Então, hoje nós temos aí na agenda um curso de RETEP e um curso de GHS, que são duas linhas iniciais de duas empresas que já fazem parte da ODS. Hoje a ODS tem 5 empresas no total e a ideia é que a gente crie um ambiente virtual para divulgação e comunicação de assuntos voltados para a área de meio ambiente, assim por diante. Bom, eu que vou apresentar então hoje essa palestra sobre RETEP. Meu currículo, eu sou formado em engenharia ambiental e também tenho uma formação na área de toxicologia com meu doutorado na medicina da USP e trabalhei aí muitos anos já em vários temas de governo, tanto com o próprio RETEP, participando da implantação no Brasil nos últimos anos, também algum trabalho focado na Convenção de Estocolmo, alguns trabalhos com PCBs, alguns trabalhos com o próprio GHS. Então, atuando aí em uma série de frentes com o governo e também uma frente muito grande junto com as empresas, assessorando elas nesse caminho que é o atendimento desses marcos regulatórios. Bom, o que é o RETEP? Para a gente falar em RETEP, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta de uso internacional. Ela não foi criada no Brasil, ela é algo que já existe há muito tempo, e que funciona para fazer um levantamento de informações das plantas, o tratamento desses dados para acesso e divulgação pública de forma irrestrita. Sobre o quê? Sobre as emissões de poluentes prioritários, emitidos para o ar, água e solo, ou então as transferências, que seriam em resíduos ou efluentes de poluentes também prioritários. Então esses poluentes são substâncias que têm o potencial de causar algum impacto maléfico e são substâncias também classificadas no GHS como perigosas, ou seja, a gente teria um controle já em relação a essas substâncias dentro da nossa planta. Então a gente tem que imaginar o quê? Que existem as unidades declarantes, a gente vai depois ver quem são esses declarantes, eles se preparam então para atender o RETEP anualmente como se fosse uma contabilidade ambiental. Ela precisa fazer uma avaliação em massa de substâncias RETEP que estão sendo emitidas. Mas são todas? Não, é uma lista restrita, tem linhas de corte para serem seguidas. Isso daí vai para um banco de dados. Hoje, esse banco de dados ele é o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA, um relatório que a gente atende ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Então, esses são dados que a gente anualmente registra para conseguir o nosso certificado ambiental do IBAMA. E esses dados, então, vão para acesso público para todas as partes interessadas. E daí, então, nós vamos ter esses poluentes falando sobre as quantidades em massa emitidas para o ar, água e solo, e a gente consegue ter uma rastreabilidade ao longo do tempo sobre esses produtos. Para a gente falar sobre isso, eu coloquei então alguns links aqui para ficar muito claro o que a gente está conversando. Esse primeiro do prtr.net, vocês podem acessar futuramente, que a partir dele vocês conseguem enxergar todos os RETEPs do mundo. E eu vou acessar o da Austrália. Por que o da Austrália? Porque ele é um
que foi um benchmark para o nosso formulário Brasil. Para vocês verem o que a gente vai ter de dados e informações sendo acessadas. Então, acessando aqui o National Pollutant Inventory, que é o site da Austrália, o RTEP deles, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma pesquisa por formulário. A Austrália é um país que, além de fontes industriais, que são as facilities, eles também medem aqui as fontes difusas, que seria, por exemplo, emissão de carvão para fazer churrasco, ou emissão de cigarro, ou outras, ou transporte público e transporte nas cidades também é contabilizado. Então é possível até comparar as fontes industriais com essas fontes móveis e difusas. Eu vou escolher aqui uma substância, uma bem polêmica aqui, que é o benzeno, por exemplo, para a gente fazer uma pesquisa e ver como que ela está na Austrália no último ano. Então a gente consegue acessar aqui e ver que 756 facilities, né, que são indústrias, ficaram acima da linha de corte. Temos aqui, então, apenas uma emissão, que é o benzeno que a gente está analisando. Teve um aumento aqui. Esse aumento pode significar várias coisas. Por exemplo, pode ter tido um aumento de produção no país e isso refletiu um aumento de emissão. Ok. Nas abas aqui, então, quais são as fontes? Eu poderia acessar aqui todas as empresas que reportaram essa substância. Poderia olhar no mapa aqui da Austrália onde que está cada uma delas. Posso verificar aqui as emissões por tipo de segmento, ou seja, qual que é o segmento que mais emitiu. Eu posso olhar por segmento e ver por substância qual que é o mais impactante, qual que é o mais significativo. E posso ir acessando as informações para entender mais quem que faz parte de cada uma desses cenários. Então aqui eu agora restringi para as 17 facilities que trabalham com manufatura química de base, e daí eu posso ver aqui novamente quais são então as emissões agora aqui por empresa. Posso fazer aqui uma organização delas da maior para menor. E eu consigo ver aqui que teve uma única planta que teve maior emissão, quase mais da metade do país, é uma única planta. E daí aqui eu vou ter os dados de reporte dela desde 98 até 2014. Eu consigo saber onde que ela está no mapa, ou seja, consigo encontrar ela em relação ao endereço. E eu consigo ver aqui quais são as atividades de produção limpa que ela realiza, que é uma novidade aí do CTF-IBAMA também, que é inserir esse campo, e os equipamentos de controle de poluição. Então eu posso ter uma emissão grande, mas eu posso também apresentar para a sociedade que eu tenho um trabalho de redução constante e de implementação de melhores práticas. Então, basicamente, é assim que funciona o RTEP de todos os países. Ele é uma ferramenta de acesso irrestrito dos dados. Voltando aqui para a apresentação, então, no Brasil, nós temos um manual do declarante, a última versão de 2013, onde você vai ter uma lista de substâncias que são substâncias, as principais que foram ratificadas num evento que ocorreu no IBAMA em 2013. Então teve uma reunião no IBAMA, onde se conseguiu chegar a uma lista de 153 poluentes. Quem vem seguindo o RTEP já há mais tempo, vai lembrar que em 2010, no primeiro guia, teve uma lista aí de 300 substâncias praticamente. Essa lista ela foi reavaliada, ela foi checada em relação a um guia da OECD, que ela estabelece o que? Uma harmonização no mundo de substâncias. Então a gente conseguiu, o Brasil, adotar a lista curta, que é a short list, e nessa lista curta, então, tem as principais substâncias. Essa daqui foi uma reunião que ocorreu em Genebra em 2013, onde o Brasil apresentou
o status de avanço em relação ao programa RETEP. Então foi uma apresentação para todos os países e ONGs que fazem parte daquele site do PRTR.net, e foi apresentado então que o Brasil estaria avançando com esse programa para ter os primeiros dados de reporte. A previsão naquela época já era que já tivesse isso hoje em total funcionamento. Mas eu vou mostrar um pouco do cenário internacional desse programa. Hoje, os principais países do mundo, os desenvolvidos, eles têm esse programa bem concebido. Então, tanto na América do Norte, aqui na América do Sul, Chile, Austrália, Japão, e na Europa, uma boa concentração. De onde que surgiu esse programa? Bom, todo mundo deve ter uma recordação, ou ter ouvido falar com certeza, sobre esse ponto no mapa que eu estou mostrando, que é a Índia. O que aconteceu na Índia? Tivemos o acidente de Bhopal, que foi uma grande catástrofe, na emissão de isocianato de metila, muitas mortes. E daí, nesse momento, o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles se perguntaram, será que o país tem informação para prever um Bhopal? Então essa que era a dúvida na década de 70 e 80. Então em 84, quando isso aconteceu, se olhou para isso. Bom, em 84, temos dados? Não, não temos dados. Então os Estados Unidos criou o Right to Know Act. Por quê? É o direito da comunidade de ter informação se aquela planta tem alguma substância muito perigosa e se aquela emissão ela é nociva ou não. E eles criaram isso lá em 84, foi o primeiro RETEP do mundo. Lá chama Toxic Release Inventory. Então é um site hoje do EPA, é possível acessar esse tree com os dados de todas as plantas, checar a avaliação de risco à saúde humana, uma série de dados que são reportados lá. Na Europa, foi feita a Convenção de Aarhus. A Convenção de Aarhus, ela estabelece três princípios, que é a informação, a participação pública e a justiça nas questões de meio ambiente. Então, Aarhus é o marco regulatório da Europa como um todo, que foi estabelecido para poder estabelecer um RETEP. Lá o RETEP chama PRTR, e ele surgiu em função do protocolo de Kiev, que é um protocolo que estabelece o que todos os países da Europa devem atender minimamente. Eles fizeram então esse protocolo. Recentemente, nós temos agora a Declaração de Maastricht, que ela agora não é mais só para a Europa, para todos os países aderirem a isso, é algo novo de 2014, e que estabelece então o RETEP como um grande programa para se trabalhar essas questões de acesso público à informação. Então hoje esse é o ponto que tem vários países signatários desse programa. No Brasil, nosso marco regulatório e os aspectos legais, ele surge do Fórum Intergovernamental de Segurança Química, que ocorreu na Bahia em 2000. E daí, a partir dele, a gente teve o quê? Uma lei no Brasil, que é a Lei 10.165, que surgiu para atendimento do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que seria o quê? A janela única desse programa. Por quê? O Brasil não precisa criar uma legislação específica de RETEP, uma vez que já existe uma legislação, que é a 10.165, que estabelece o quê? A demanda das indústrias informarem, do ponto de vista federal, dados sobre a emissão de poluentes significativos. Então, já existia isso no Brasil e foi editada uma instrução normativa em 2009 inserindo os campos do RETEP dentro desse RAP. Então, quem lembra ou quem conhece bem o RAP vai lembrar então que existem hoje esses três campos, um para efluentes líquidos, outro para resíduos e outro para emissões de poluentes atmosféricos, que demandam que a empresa ela quantifique em massa substâncias químicas e estabeleça qual foi o método de medição utilizado e reporte isso anualmente. Então esse é o start do RETEP no Brasil.
ele foi inserido então em 2009, em 2010 já existiam esses campos e as empresas elas podiam então atender a essa demanda. Existia um acordo firmado em 2010 de que o RETEP teria uma implantação gradativa, ou seja, os dados só seriam informados para o público uma vez que fossem validadas as informações. Então, tudo isso veio acontecendo junto com um programa do Ministério do Meio Ambiente e IBAMA de dar informações sobre o RETEP, dar treinamentos. Foi feito um curso de educação à distância para mais de 1.000 participantes, onde isso foi então crescendo no país para a gente ter então os relatórios finais para acesso público. Então nós tivemos aí o quê? Que em 2013, quando teve a nova reformulação do guia do declarante, foi colocado lá novos campos para o IBAMA implementar. O principal campo para poder dar o acesso público à informação é o quê? É um campo onde a empresa ela vai dar ciência de que o RETEP foi feito como um todo, ou seja, que a empresa ela utilizou o guia do RETEP, que ela checou as linhas de corte, porque ela pode checar a linha de corte e não estar acima dela. Então ela poderia reportar apenas que ela está abaixo da linha de corte. Então foi criado esse novo guia e essas novas informações. Então, para poder implementar esse novo guia, o governo até que demorou um pouco mais do que o que era esperado. Então só em 2015, em junho de 2015, que conseguiu firmar novamente um acordo com o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. Os dois são uma entidade única, mas uma organização de pessoas agora para poder fazer o quê? O aprimoramento do RETEP dentro do relatório anual do IBAMA. Por isso que saiu então no Diário Oficial, no ano passado, esse acordo de cooperação, onde a gente enxerga aqui que existe o quê? No objeto, esse aprimoramento do RETEP, que já existia então desde 2010, dentro do RAP. E daí isso é algo que está em andamento já desde então. Nós tivemos esse ano, e a Firjan também foi uma que divulgou o evento, esse evento também esse webinar, tivemos o quê? Um evento lá em março, onde tivemos dois participantes importantes, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente apresentou, então, como que estariam os avanços do RETEP, e estabeleceu, então, que existe uma instrução normativa IBAMA sendo desenvolvida nesse plano de trabalho que foi esse acordo, e que isso, então, deveria sair ainda esse ano, essa informação que estabelece o quê? Que os dados do RAP vão ser de acesso público, então essa IN iria deixar isso claro. Ou seja, não vai existir um marco regulatório RETEP, sim, vai apenas dizer, olha, o RAP tem alguns campos que são para acesso público, e esse acesso público ele se dá por meio de um programa internacional que se chama RETEP, e isso está linkado então com uma demanda que vai para uma base de dados tanto do MMA quanto do PRTR.net, ou seja, vai ser tudo interligado. Então, alguns campos do RAP passam para acesso público. E o IBAMA também apresentou qual que é o marco regulatório hoje do RAP, como que ele funciona, como que as empresas se enquadram nesse programa, tanto do CTF quanto do RETEP, que na verdade é a mesma coisa, para poder deixar isso muito claro. Então, vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, podem depois baixar os PowerPoints também, que foi apresentado na Firjan em março de 2016. Então, quem que declara o RETEP? Todo mundo que está, de alguma maneira, ligado à Lei 6938 de 81 e que tem que atender, então, a Lei 10165, que é do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, com uma atividade potencialmente poluidora, que é o RAP. E daí ali você vai ter, então, praticamente todos os tipos de atividades que estão dentro desse programa. Todo mundo precisa, então, checar se está acima ou abaixo da linha de corte, e o que estiver acima da linha de corte precisa reportar as emissões das 153 substâncias prioritárias.
Então, para isso, existe hoje um guia, que é o de 2013, e existe já uma nova versão também para ser lançada pelo Ministério, que vai só pegar essa de 2013 e reativar ela. Não vão existir muitas diferenças significativas. A versão preliminar que eu tive acesso, ela é um ajuste mais de pontos que não estavam claros e de perguntas que foram feitas para o MMA, para deixar mais claro o que tem que ser reportado e como que isso tem que ser traçado. Isso deve sair em conjunto com a instrução normativa. Então, hoje, pelo site do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem aqui acesso ao RETEP e nele você vai ter aqui acesso ao guia 2013, que é esse daqui, e nele você vai ter então a lista de substâncias, que são todas elas aqui, as 153 substâncias, que vocês vão perceber aqui no canto direito algo muito importante, que é o quê? É a linha de corte, o limiar. Então aqui, ó, 4B, 5, 4A, 3, para cada uma dessas daqui existem regras que devem ser aplicadas para poder checar se você está acima ou abaixo da linha de corte. Então você tem que verificar pelo limiar aqui as regras que vão estar aqui no manual descritas, e daí eu vou passar aqui no PowerPoint para vocês alguma coisa em relação a isso. O que nós temos aqui nesse guia? Vocês vão ter vários quadros, que é o quê? Por exemplo, para um A, que são as principais substâncias, você precisa checar se você utiliza durante todo um ano uma quantidade acima de 10 toneladas. Mas você vai somar a entrada de substâncias, o quanto que é processado, o quanto que é emitido, o quanto que sai em resíduos acima de 1%. Tudo isso você soma para levantar uma luz vermelha de que é uma substância importante e você precisa então verificar toda a emissão dela. Então a linha de corte ela pode ser aplicada em relação às substâncias e também existem atividades que podem ficar isentas de fazer o RETEP em função de número de funcionários, então por número de horas trabalhadas. Porém, também você vai ter algumas atividades que, mesmo não tendo tantas horas por ano trabalhando, por exemplo, incineração de resíduos, incineração de medicamentos, uma série de possibilidades, elas se enquadram automaticamente. Por quê? Porque mesmo com poucas pessoas, a emissão ela é significativa. Então são várias regras que foram aplicadas. Importante destacar que as regras do Brasil de linha de corte, elas tiveram uma visão muito próxima do que o Canadá trabalha. Então, se a gente for olhar para o mundo em termos de RETEP, o do Brasil ele está, em termos de linhas de corte, mais próximo do Canadá, e em termos de maneira de apresentar os dados para a sociedade, mais próximo da Austrália. Então, quando a gente for fazer uma varredura de todos os RETEPs do mundo, para poder encontrar similaridades, vocês já podem saber que esse é o enquadramento que foi dado no país em termos de benchmark. Então, na implantação do RETEP, a gente vai checar a ultrapassagem desses 153 poluentes em relação à linha de corte. Basicamente, a gente vai ter a planta, tem que fazer um olhar para tudo que ocorre dentro dos muros dela. E eu vou checar então as entradas e as saídas. E nas saídas, tanto emissão quanto transferência. Então eu tenho aqui entradas, processos e as saídas que podem ser o produto ou resíduos físicos também. O RETEP, em relação à entrada, a gente vai olhar para todas as matérias-primas e checar o que está acima de 1% em massa. Então a gente vai fazer essa avaliação dessa massa de substância e a gente vai contabilizar em relação a todas as matérias-primas qual que foi essa entrada. Então esse é um primeiro passo que tem que ser seguido. O segundo passo é em relação ao resíduo. O resíduo, o que eu saio de resíduo acima de 1%? 1% em um resíduo é algo bem significativo, por isso que a gente consegue, muitas vezes, tendo um entendimento do processo, saber se é algo significativo ou não. 1%
alguma substância RETEP significa para a empresa também uma perda de material considerável que ela deveria rastrear esse tipo de dado para melhorar a sua performance. Então, existe essa linha de corte de 1% para as substâncias 1A. Tá? A substância a 1B é um pouco menor, quando é uma emissão atmosférica não entra em resíduos, mas basicamente tem as regras aí bem explicadas para a gente conseguir entender esse enquadramento. A emissão, ela vai ser em relação ao ar, né, tanto emissões que são pontuais, feitas assim por um fluxo contínuo, por uma chaminé, e também difusas, oriundas de tanques, oriundas de outras combustões móveis na planta. Então, é um número bem grande, razoável também, que precisa ser considerado. O que é importante a gente destacar aqui? Que a gente precisa aplicar o método custo-eficiente. O RETEP, ele não é focado em aumentar o seu custo de monitoramento e medição pontual. Não é para você aumentar a empresa o escopo de monitoramento que já é feito para atender a outros marcos regulatórios. A ideia do RETEP é que você consiga quantificar em massa a ordem de grandeza da emissão para ver se ela é significativa ou não. E entender, é claro, a acurácia que você tem dessa informação. Então você pode utilizar vários métodos de quantificação. Por exemplo, medida direta, que você já faz para a sua corrente de efluentes líquidos e gasosos, muitas vezes. Fator de emissão, que você pode utilizar, e daí você vai ter aí um mundo inteiro que já fez esse programa há muitos anos. Então, para a gente obter dados internacionais em relação a fatores já validados, é uma opção viável. Balanço de massa, tem casos que é a maneira mais indicada para se aplicar. Se você sabe muito bem qual que é a sua entrada e quanto você produziu e o que está de substância RETEP no seu produto final, você sabe que o que você comprou e o que você vendeu no produto, a diferença vai ser o que? A emissão ou atmosférica para a sua corrente de efluentes. Então também é possível fazer um balanço de massa simples para conseguir quantificar essas emissões. E o cálculo de engenharia, muitas vezes a gente aplica para ETs, a gente aplica para alguns tipos de enquadramento, pinturas muitas vezes, alguns cálculos de engenharia para poder fazer uma quantificação. Mas você precisa aplicar os métodos que forem mais eficientes por tipo de caso e ter esses dados e criar um programa de aperfeiçoamento do seu entendimento em relação ao RETEP ao longo do tempo. Vai chegar um momento que a sua planta vai estar tão já redonda em acurácia que você pode relacionar a sua produção com a sua emissão, criar um grande fator de emissão para a sua planta como um todo. Isso é válido? Claro que é válido, contanto que você tenha essa rastreabilidade e essa acurácia bem definida. Então hoje a EcoAdvisor, que é essa empresa de consultoria que faz parte também da ODS, a gente é das empresas que apresentam ali, a gente se focou muito em implementar RETEP e fazer a avaliação de risco à saúde humana e ecológico. Na parte de RETEP, que é esse inventário, nós criamos uma expertise muito grande, que é o quê? Pegar todo esse arcabouço regulatório que é o programa e desenvolver um programa de monitoramento inteligente e fácil de ter essa rastreabilidade. Como a gente atendeu a 40 plantas, é claro que a gente teve um gasto muito grande de hora-homem para conceber o primeiro programa. E ao longo do tempo a gente conseguiu aperfeiçoar isso para ficar algo mais simples e mais didático e mais interessante. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem esperar em termos de resultado de um programa que vocês vão conceber na planta para ele ser eficiente. E daí, hoje, já com alguns anos de experiência nesse programa, também tive conversas com outros experts do mundo, em países que já implementaram, e percebemos que a lógica é a mesma. Quando você cria um programa de RETEP, o ideal é que você consiga, então, ter todas as regras no Excel e você consiga, então, ter, basicamente, todos os dados ali e checar esse passo a passo. Então, hoje, quando alguém contrata a EcoAdvisor para implementar esse programa, a gente desenvolve no final todo um software, como se fosse um software Excel,
onde a empresa ela vai saber as instruções, o controle de versão, dados da unidade, ela vai ter como uma coisa geral as entradas dela, ou seja, quanto que entrou em relação às matérias-primas, as transferências em efluentes, as saídas em resíduos, as emissões para a água e emissões para o ar, que vão vir oriundas de vários processos produtivos, e daí é que você vai ter para cada processo uma metodologia de quantificação. De tal forma que a gente consegue automatizar o cálculo da linha de corte e quais são os dados de fato para um reporte final. Então, por exemplo, quando a gente vai quantificar a entrada, você vai ter aqui linhas que vão automatizar os dados, que eu posso pegar isso por processo, por área, pela minha FISPIC, as transferências de resíduos também, aqui também, todos os meus resíduos. Quando a gente entra aqui em emissões atmosféricas e efluentes. Aqui, por exemplo, solda com fatores de emissão. Então, todos os processos, a gente vai compondo eles aplicando um Excel, de tal forma que tudo se automatiza no final e que fique algo mais simples e claro para a empresa poder adotar e implementar. Então, também entregando isso uma primeira vez. Aqui, por exemplo, em relação a veículos, né? Posso ter aqui uma categoria de veículo. Né? Então, a gente vai escolher aqui um caminhão médio a diesel, colocar aqui quantos quilômetros que a gente rodou no ano, e eu vou ter aqui, então, as emissões realizadas. Tudo isso vai somando aqui depois nos meus limiares, onde eu vou quantificar aqui por tipo de substância, da onde que veio, em relação às emissões também. Então isso daqui a gente não vai gastar muito tempo agora. A minha ideia é que quem tiver interesse, a gente marca uma apresentação exclusiva com o Pedro, que é o nosso engenheiro que coordena o RETEP, e ele vai mostrar para vocês como que a gente aplica isso no caso a caso. Então, importante aqui vocês terem muito claro o quê? Que para você implementar o RETEP, você precisa selecionar os métodos apropriados, você pode criar métodos alternativos quando necessário, e muito importante, reconhecer a acurácia. A acurácia, ela pode variar, muitas vezes, uma acurácia A até E. A A, ela é a máxima acurácia, ou seja, eu posso utilizar um fator de emissão que teve tantas medidas diretas que foram aplicadas, que minha acurácia vai ser maior até do que se eu fizer uma única medida direta na minha planta. Então, isso é um ponto muito importante, que faz parte de um dos guias do RETEP também, falando sobre essa questão de acurácia e outras atividades que têm que ser aplicadas nesse programa. E daí você consegue preparar um programa de monitoramento que é o quê? Ter dados operacionais da planta que você precisa ir contabilizando mensalmente para poder, no final do ano, ter esse relatório completo. Então, a primeira vez, quando a gente implementa esse programa, ele é, de fato, algo grande, extensivo, para a gente entender a lógica. Mas depois que é implementada a lógica entendida, você consegue depois também ter um programa de aperfeiçoamento constante e aplicar esses resultados do RETEP em várias outras ferramentas internas da empresa, por exemplo, na questão de gestão de riscos, também é muito aplicada, tanto de riscos ocupacionais, como também riscos para a vizinhança. E criar, assim, também um know-how do que pode ser questionado a empresa em relação a uma emissão. Porque quando esses dados forem para o ar, a gente não sabe qual vai ser a reação no Brasil. Mas, quanto mais dados e informações sobre o RETEP a pessoa tiver, essa acurácia, entender qual que é que impacto que ela pode causar em relação à emissão, é algo estratégico para ser traçado. Bom, obrigado, e eu vou então abrir agora para a gente fazer essa parte de perguntas e respostas e abre para um debate para a gente discutir. Bom, muitas perguntas.
Bom, vou começar a olhar então primeiro da Cabot. Produtos de limpeza já foi respondido, é isso? Sim, cálculo deve considerar a porcentagem das substâncias. Embalagens contaminadas com resíduos de produtos, como reportar a quantidade impregnada na embalagem. As embalagens com certeza é algo bem importante. Tanto quem produz a embalagem, como também quem vai destinar a embalagem. Muitas vezes ali você tem solventes na cola e algumas substâncias retépteis que fazem parte também dessa embalagem. Isso tem que ser aplicado. Mercúrio da lâmpada também, o Pedro já respondeu. Acaba de estar perguntando em relação a fatores de emissão. prtr.net é um site que você consegue ter acesso a vários portais aí do mundo todo, onde você vai conseguir verificar então esses guias. Dentro do Brasil existe aí um ponto importante que é o quê? É se estabelecer guias setoriais. Tá? Isso faz parte do plano do RETEP desde a origem, que é que se estabeleça isso. Então, quando você acessar lá o site da Austrália, é um site que você vai ter já vários guias por setor. Ali é uma boa maneira de facilitar esse enquadramento. Outros pontos importantes seria o quê? O AP42 é um de fatores de emissão da USEPA, que tem por setor também, por segmento, são muitos dados. O que mais? São os dois pontos. O Japão também tem ótimos relatórios com fatores de emissão que podem ser aplicados. Bom, em relação ao aprimoramento do RAP que o IBAMA está fazendo, bom, como você teve aí, né, com o pessoal em março, eles têm um prazo para fazer isso, que é até dezembro, para poder no ano que vem ter os formulários para atendimento. Então, o formulário ele é aberto de janeiro até 31 de março para fazer o reporte do RETEP. A implementação disso depende do IBAMA, então eu não tenho acesso a esses dados, né? Enquanto consultor, o meu contrato com eles já teve um término há algum tempo. Nesse programa eles têm apenas a especificação de tudo isso ali dentro. Bom, em relação, em relação, fechando o que a Firjan colocou, está previsto para o ano que vem. E o reporte, e como foi colocado, que eu acho que eu não deixei bem claro isso na apresentação do que foi debatido aí na Firjan, é que apenas as atividades potencialmente poluidoras de grande porte ficariam obrigadas a validar e reportar o RETEP para o próximo ano, porque apenas essas empresas teriam um reporte público no ano seguinte. Isso deve sair na instrução normativa do IBAMA ainda esse ano. Já estava previsto para ser publicado no final de junho, eu não sei como que está esse enquadramento. Daí depois você teria o quê? Que as de médio porte reportariam no ano seguinte e todas elas assim por diante. Esse reporte, ele é previsto o quê? Que no ano que vem, 2017, as de grande porte reportem esse ano corrente, 2016. Tá? É isso que está apresentado, que foi apresentado nesse evento da Firjan. E que é isso que está caminhando junto com também outras demandas que foram feitas já junto ao governo para ter acesso a esses dados. Hoje existe uma pressão muito grande também de outras entidades aí de governo que querem ter acesso a esses dados, então por isso que está tendo uma cobrança muito grande. Em relação às empresas que não pagam a taxa, bom, o enquadramento ele é o mesmo. Né? O enquadramento você precisa fazer o RAP. Se você faz o RAP e está enquadrado no RAP, não tem uma relação em pagar ou não a taxa, tem uma relação em conseguir o certificado do IBAMA. Então, se você consegue o certificado do IBAMA, você precisa atender o RAP. Quando o RAP tiver uma linha lá falando, olha, você atesta que você preencheu corretamente as suas emissões para o ar, água e solo do RETEP, você está acima ou abaixo da linha de corte, então você vai precisar testar isso.
Atestando isso, você vai ter, então, esse mais um passo para conseguir seu certificado do IBAMA. Tá? Então, não vai ter essa relação específica. Em relação ao acesso às informações, isso, qualquer pessoa. Como eu mostrei no site da Austrália, você pode vir em qualquer site do mundo, você vai ter acesso ao nome da empresa, as emissões dela, o que ela está fazendo para aprimorar as emissões e reduzir a emissão. Tudo isso é disponibilizado para acesso público e restrito. Então é um site que você vai lá e você cria um formulário, você pesquisa ou por nome da empresa, ou por setor, ou você vai fazendo as triagens todas. Então ele é basicamente um sistema totalmente aberto. Se você está abaixo da linha de corte, você não precisa reportar as emissões. Isso mesmo, você vai reportar que você atesta que você está abaixo da linha de corte e você vai manter na sua empresa um documento mostrando que você fez esse cálculo e que você chegou a essa conclusão. Em alguns países, você precisa reportar todos os dados e daí o filtro ele é o que vai para o público, ou seja, você reportou todos os dados, mas a sociedade ela vai ter acesso apenas ao que estiver acima da linha de corte. Talvez em algum momento o programa RETEP tenha algum aprimoramento para chegar nesse nível também. O que isso significa? Por exemplo, na Inglaterra, eles fazem isso. A Inglaterra, eles tudo é reportado e daí eles até vão alinhando a linha de corte em função de conseguir 95% das emissões totais. Então, eles fazem uma conta e conseguem, então, ir alinhando essa linha. Em relação à fiscalização, o que o Ministério e o IBAMA vão fazer para validar os dados? Bom, os dados, inicialmente, eles são publicados na íntegra no site. Quando eu estive em Genebra, nessa evento global, que foi com todos os países, teve um país que foi Israel, que apresentou os dados de Israel. E eles mostraram, por exemplo, para dioxinas, que teve um ano que teve um pico de 100 vezes a emissão de dioxina do país. E daí, nessa reunião, eles falaram, bom, é que esse foi um dado apresentado por uma empresa que fez um erro. E isso apareceu, então, no nosso reporte. Mas aí, depois, nós checamos o erro e daí isso foi solucionado no ano seguinte. Por quê? O RETEP não é para ser um programa comando e controle. Ele é para ser um programa de abertura de informação para o público. Com base nos dados públicos, quem tiver muito fora da curva vai ser acionado depois pelo IBAMA numa eventual fiscalização, não do RETEP, sim de emissões como um todo, ou do próprio órgão ambiental estadual em relação à sua emissão como um todo, ou Ministério Público poderia também acionar em relação a isso. Ou seja, ele é um dado informativo. É um dado informativo que aceita também incertezas. Ele aceita uma falta de acurácia. Ele aceita uma melhora disso ao longo do tempo. Por isso que tem que ser muito bem concebido a avaliação do programa para que a gente consiga ter a clareza do que a gente reportou e no ano seguinte a gente pode reportar que foi um erro que foi feito se a gente encontrou algum desvio. É claro que se a gente faz um trabalho todo e a gente também faz um erro grave, pode talvez ser entendido também como algum ponto que queria também em relação à falta de dado correto, né? Tem um nome específico para isso que pode causar aí um problema para a empresa. Em todos os países o RETEP ele é assinado pelo CEO da empresa. A pessoa mais importante da empresa é quem precisa assinar esse documento. No Brasil, a área técnica que vai assinar esse documento. Talvez, quem sabe no futuro, exista também uma dupla certificação. Por quê? Porque informar de um dado incorreto já é um risco muito alto para quem está informando. E daí você vai ter todas as medidas legais que poderiam caber para isso. Tá?
Bom, se não precisa fazer o RAP, não precisa fazer o RETEP, tá? Então, em relação ao Felipe, essa pergunta, se você está isento de atender o RAP, você também está isento de fazer o RETEP, por quê? Porque o RETEP está dentro do RAP e eles são a mesma coisa. O RETEP, eles são dados do RAP para acesso público. Em relação ao que a FIA está perguntando aqui sobre o sigilo, sim, se você pegar lá no que eu apresentei agora, dentro do meu PowerPoint, aquelas 3 abas que já estão dentro do RETEP, isso daí, o que acontece? Quando apareceu o dado sigilo dentro do RAP, foi porque eram os campos do RETEP. Quando colocaram lá para você informar a sua emissão e também colocaram uma opção de sigilo, é porque já eram os campos do RETEP enquadrados nesse marco regulatório internacional. Todo país oferece isso. Então, hoje já existe isso no RAP, e dentro do guia você vai ver que existem 3 opções de sigilo, que é o segredo industrial, também poderia ser alguma ação judicial em curso, também poderia ser alguma questão de defesa nacional. Por exemplo, o Exército não é obrigado a informar a emissão de poluentes dele, porque isso pode ser um dado estratégico que pode trazer algum risco ao país. Então você consegue ter esse tipo de informação. O governo irá fornecer suporte para as empresas que nunca lançaram dados do RETEP? Bom, o governo já ofereceu suporte para as empresas que nunca fizeram RETEP, que foi o quê? Estabeleceu um curso de educação à distância para mais de 1.000 participantes, foi feito em 2013, e agora o que eles estão avançando é o quê? É trabalhar com que apenas as de grande porte sejam obrigadas a certificar o programa no próximo ano, visando uma redução do que? De demandas de suporte que possam vir para o Ministério, para o IBAMA, e também para criar dentro do país um entendimento maior, primeiro, de quem tem mais know-how em gestão de emissão e tem mais capacidade financeira também de criar esses mecanismos, para poder criar um primeiro ano, e depois, provavelmente, o que eles têm para fazer em relação ao suporte é o quê? Estabelecer esses guias que são guias focados por setores. E daí, inclusive, você pode ter hoje setores que queiram, de alguma maneira, trabalhar junto com o Ministério. Eu já vi que teve algumas associações que já se dispuseram a fazer isso também, que é o quê? Faz a de grande porte e cria manual setorial para facilitar esse desenvolvimento das de médio e de pequeno porte depois. Então isso aí vai ser um processo a ser aplicado. Em relação às linhas de corte, fiscalização dela, bom, o IBAMA poderá, o Ministério poderá pedir a qualquer momento esses dados aí do RETEP para poder checar como que a pessoa fez a linha de corte. Então, eu já vi órgão estadual de meio ambiente colocar na licença, para renovação de licença, exigir que se apresente esse relatório do RETEP também. Então existe hoje já, começando a ver, em âmbito estadual também, alguns órgãos que estão pedindo para renovar a licença esse documento. Como é um documento, o dado do RETEP, ele é uma autodeclaração, não é certificada nem pelo governo, nem por um terceiro, então fica também essa brecha para se pedir esse relatório conforme estabelecido dentro do IBAMA. As avaliações devem ser efetuadas também pelas entradas no processo, matérias-primas e insumos, não somente pelas análises de saída, resíduos, fluidos e emissões? Sim, a avaliação ela é feita nas entradas, na matéria-prima. A gente precisa ver o quê? Isso daí é para a gente checar a linha de corte. A gente precisa ver quanto em massa que a gente entra da substância. Se a gente entra das 101 principais, que são aquelas que a gente viu da lista, se a gente tem tudo aquilo lá
mapeado em termos de entrada e a gente tiver alguma acima de 10 toneladas por ano, significa que você tem muita chance de ter uma emissão dela. E daí por isso que você vai ter uma avaliação, uma demanda maior de avaliar elas e verificar a acurácia disso. Por exemplo, você pode ter algumas vezes uma substância que ela entra acima da linha de corte, daí nós fizemos várias montadoras de veículos e isso aconteceu para alguns fluidos que vão depois no carro. Então o carro sai com essa substância que é um fluido utilizado no veículo e que não teve, a emissão é zero. Então ela vai aparecer como acima da linha de corte, mas a emissão vai ser zero. Isso acontece. Assim como mercúrio, posso comprar lâmpada, destinar tudo como resíduo, mas daí, em função de ter tido uma entrada muito grande de lâmpada com mercúrio na minha planta, ter tido uma saída muito grande dela como resíduo, talvez eu vou ter que informar lá que eu também emiti 1 kg de mercúrio, ou talvez 100 gramas de mercúrio no meu efluente, porque é um traço que eu tive ou que estava muito próximo da minha análise química. Poderia aparecer isso também, ou no meu lodo, poderia aparecer no meu lodo de ET isso, eu poderia ter que reportar uma transferência muito baixa dele num outro resíduo, mas porque ele passou numa variação, estava acima da linha de corte, por isso então que vai acontecer isso. Então a gente acaba avaliando tudo. Bom, qual o prazo para reportar o RETEP? 2017 ou 2018? Bom, 2017 o prazo é o quê? Todas as empresas de grande porte vão ser obrigadas a reportar o ano base 2016 em 2017, ou seja, até 31 de março de 2017, a sua contabilidade ambiental das de grande porte precisam ir para o RAP certificadas, tá? Isso levando como base o que foi divulgado dia 31 de março desse ano pelo Ministério do Meio Ambiente e entendendo que uma instrução normativa vai dar essa brecha para que apenas as de grande porte façam isso. Por quê? Do ponto de vista legal, o atendimento dos campos do RETEP no RAP já são obrigatórios desde 2010, quando se colocou para a instrução normativa número 31 esses campos ali dentro. Então, do ponto de vista legal, isso já vem acontecendo, porém, houve o quê? Um acordo de implantação gradativa, que é o quê? Que a gente consiga fazer com que só se dê os dados públicos quando forem certificados e validados. E isso daí veio caminhando já desde 2010, tivemos uma série de capacitações e agora então está sendo redigido e já existe aí um avanço em relação a isso dessa instrução normativa para deixar claro que os dados do RETEP vão ser de acesso público e restrito numa base de dados chamada RETEP. Tá? Então o RAP já existe, já é obrigatório. E daí vai se colocar o quê? Nessa instrução normativa se seguir o que foi apresentado, que as de grande apresentam agora, as de médio tem mais um ano e as de pequeno e todas as demais teria mais um ano também. Daí com isso a gente vai ter a finalização e o atendimento aí desses marcos todos regulatórios. Respondi a todas as questões. Em relação a esse PowerPoint, o que foi apresentado hoje, tudo foi gravado. Se tiver com uma boa qualidade a gravação, a gente não tiver nenhum problema técnico, vai ser criado um videozinho e vai para um canal da ODS, vai ser o primeiro vídeo de webinar da ODS que a gente vai colocar no ar. Em relação aos próximos webinars, quem tiver interesse, nós vamos ter agora mais 2 na sequência. Um falando sobre a avaliação de risco ecológico, utilizando uma ferramenta do CETAC Internacional, que é o ZETOX. E depois, na sequência, teremos um sobre GHS, falando sobre GHS e FISP, como que isso está no Brasil. Então também já fica o convite para vocês terem isso e espero que tenham gostado
do nosso webinar, que seja bacana para a gente poder divulgar isso e crescer cada vez mais com a ODS, que é um programa pioneiro criado pelo Arnaldo. Depois tive uma participação em pensar com ele como que a gente poderia criar essa feira virtual, online, para tratar de vários temas relacionados ao que a EcoAdvisor atuava. E daí hoje temos empresas de energia limpa, temos empresas de GRI, temos empresas de remediação.